Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o projeto de controladores no domínio da frequência. Nos vídeos anteriores nós falamos dos compensadores em atraso, compensadores em avanço, e neste vídeo falaremos dos compensadores em atraso-avanço. A ideia dos compensadores em atraso-avanço, se traduzíssemos para o inglês, seriam compensadores lag-lead, mas em geral eles são chamados de lead-lag, avanço-atraso, mas eu prefiro chamá-los assim, de atraso-avanço, para que fique claro que eles são formados pela combinação em série de duas seções. Uma seção que é a seção em atraso, e essa seção tem frequências dos zeros dos polos, que são menores do que as frequências dos zeros e dos polos da segunda seção, que é a seção correspondente à compensação em avanço. Como nós vimos nos vídeos anteriores, é natural utilizar um compensador em atraso pelas suas boas características de resposta em frequência em relação à magnitude, mas infelizmente, devido às suas características de defasagem negativa desestabilizante, nós sempre escolhemos as frequências do zero e do polo bem antes da frequência de cruzamento, onde nós avaliamos a margem de fase do nosso sistema. Já o compensador em avanço, nós escolhemos as frequências do zero e do polo de forma a maximizar o uso da defasagem positiva estabilizante para o aumento da margem de fase do sistema. Portanto, é mais natural, na minha opinião, chamarmos o compensador de compensador em atraso-avanço, para lembrarmos que o atraso vem primeiro e o avanço depois. A ideia é usarmos as boas características de ambos os controladores. Nesse caso, é importante ver que, do ponto de vista da resposta em frequência, nós temos então, olhando para o traçado da curva de magnitude, utilizando assíntotas, que a seção correspondente ao compensador em atraso, ela aparece primeiro, como já disse, e depois temos a seção correspondente à compensação em avanço. Isso significa que a frequência do primeiro polo, ωp1, é menor do que ωz1, e ωz1 é menor do que ωz2, e ωz2 é menor do que ωp2. Ou seja, temos essa ordenação para as frequências dos dois zeros e dois polos que fazem parte da função de transferência do compensador em atraso-avanço. Na seção correspondente ao atraso, nós temos exatamente a mesma coisa que apresentamos no vídeo anterior: amplificação nas baixas frequências e atenuação nas altas frequências, consistente com o que queremos obter do ponto de vista de conformação da função de transferência ganho do laço, também chamada de função de transferência de malha aberta. Entretanto, temos uma defasagem desestabilizante que pode prejudicar o desempenho do sistema em regime transitório se ela provocar uma diminuição da margem de fase, e também prejudicar a robustez, evidentemente, uma vez que, com uma margem de fase menor, o sistema será menos robusto à presença de tempo morto não contabilizado. Já na compensação em avanço, nós temos então, como tínhamos no caso do compensador em avanço, uma curva de magnitude que é contrária ao que gostaríamos, uma vez que temos uma menor atenuação, digamos assim, nas altas frequências do que nas médias frequências. Mas vejo que combinando o compensador em atraso com o compensador em avanço, nós conseguimos ter esse efeito bastante interessante de ainda termos atenuação, mesmo usando uma seção de compensação em avanço. Vejam que as assíntotas aqui estão abaixo da linha de 0 dB, indicando que temos um ganho menor do que 1 e, portanto, atenuação. E, ao mesmo tempo, continuamos tendo a defasagem, a presença de uma defasagem positiva que pode ser usada para envolver a frequência de cruzamento. Ou seja, se nós fôssemos escolher as posições dessas frequências, nós escolheríamos de tal forma que a frequência de cruzamento
para o ganho do laço, considerando um controlador com proporcional de ganho unitário, estaria aqui. E assim teríamos as frequências do polo e do zero associadas à compensação em atraso bem antes, distantes da frequência de cruzamento, fazendo com que essa defasagem negativa não contribua para a diminuição da margem de fase e, ao mesmo tempo, garantindo que a contribuição da defasagem positiva da seção em avanço realmente produza um aumento da margem de fase, o que vai levar a um melhor desempenho em regime transitório para o nosso sistema de controle em malha fechada. Assim, combinando as duas características, temos então um controlador com maior flexibilidade, maior capacidade que nos dá maior capacidade de atender a todos os requisitos de desempenho em regime permanente e também em regime transitório. Um caso particular de um compensador atraso-avanço é o controlador PID. E aqui, como semelhantemente ao que aconteceu no caso do controlador proporcional derivativo, que é um caso especial de um compensador em avanço, a seção correspondente ao avanço é a seção que está associada à ação derivativa. E nós temos essa possibilidade, essa representação, que poderia ser chamado como um controlador PID acadêmico porque a parte da ação derivativa ela é imprópria, com o grau do numerador maior do que o grau do denominador. O denominador aqui é uma constante igual a 1. E aqui é a expressão de um controlador que poderia ser chamado um controlador PID prático, em que a ação derivativa, então, a ela foi incorporado um polo suficientemente distante, fazendo n igual a 10 ou n igual a 20, de forma semelhante ao que vimos no vídeo anterior sobre o compensador em avanço. Nós podemos ver que o controlador PID é um caso particular de um compensador atraso e avanço, manipulando essa função de transferência da seguinte maneira. Essa expressão, equivalente à expressão anterior para um controlador PID acadêmico, ela poderá ser escrita dessa maneira, ou seja, teremos dois zeros reais e um polo em zero, caso seja verdade que o tempo integral é maior do que 4 vezes o tempo derivativo. Essa é uma situação bastante comum na prática. Como vimos nos vídeos anteriores sobre o compensador PI como um caso particular de um compensador em atraso, é natural que escolhamos 1 sobre TI, que é a frequência do zero no compensador em atraso, muito menor do que a frequência de cruzamento do ganho do laço para um controlador de ganho proporcional unitário. Isso significa escolher um tempo integral muito maior do que a constante de tempo do processo, constante de tempo dominante do processo. Considerando um tempo integral 4 vezes maior do que o tempo derivativo, ou seja, 2 zeros no numerador do controlador PID, nós temos então o gráfico da magnitude que começa caindo 20 dB por década, correspondente à presença do polo em zero, o polo introduzido pela ação integral. Portanto, existe um polo que está nesse gráfico, onde o eixo da frequência está em escala logarítmica, o polo estaria em menos infinito, na frequência zero. Não conseguimos representá-lo aqui. Só conseguimos representar essa queda inicial de menos 20 dB por década. Na frequência ômega igual a ômega Z1, a frequência do primeiro zero, nós temos então a presença do zero na magnitude somando mais 20 dB por década à inclinação que tínhamos antes, produzindo esse patamar que vai determinar o valor de 20 log do ganho proporcional. Esse patamar aqui. Na frequência correspondente ao segundo zero, nós temos então o efeito da ação derivativa do compensador em avanço, que é o crescimento da magnitude. Esse crescimento da magnitude, no caso do controlador PID acadêmico, significa um crescimento ad eterno, que é bastante nefasto, porque significa que se aparecer um ruído de medição em frequência muito alta, ele seria grandemente amplificado. Portanto,
Se utilizarmos um controlador PID com ação derivativa em que inclui um polo distante, pelo menos teremos um valor finito para a magnitude a partir dessa frequência associada a esse polo distante. Do ponto de vista da defasagem, da mesma maneira como tínhamos para o controlador PI anteriormente, começamos com a defasagem de menos 90 graus associada ao polo em zero, e essa defasagem ela se reduz a zero graças à presença do primeiro zero, ômega-Z1, que adiciona mais 90 graus depois de uma década, ou seja, a partir de 10 vezes ômega-Z1, nós temos praticamente uma defasagem nula. E na frequência exatamente igual à frequência ômega-Z1, nós temos a adição de mais 45 graus aos menos 90 graus que tínhamos antes. De forma muito similar ao que argumentamos no vídeo anterior sobre o compensador em atraso e também sobre controladores proporcionais integrais. Na frequência ômega Z2, nós temos também, uma década antes, o crescimento de mais 45 graus até a frequência ômega Z2, depois mais 45 graus, somando 90 graus, produzindo a defasagem positiva, que é a principal característica da parte de avanço que queremos utilizar, a principal característica da parte derivativa, que é atuar de forma a garantir um bom desempenho no regime transitório, nesse caso pelo aumento da margem de fase, o que leva a um aumento do coeficiente de amortecimento, uma diminuição da sobrelevação percentual. Já a parte da compensação em atraso, ou a parte do controlador proporcional integral, é garantir erro nulo para a frequência zero, uma vez que a magnitude será infinito na frequência zero, porque temos um polo integrador, e como já vimos anteriormente, isso garante erro nulo para variações em degrau na referência e também para variações em degrau no distúrbio de saída, desde que não exista uma ação integral na função de transferência de acoplamento da perturbação de saída para a saída do sistema.